Você acompanha Jornal da Rede Alesp. O Jornal da Rede Alesp está de volta e seguimos com mais informações aqui do Legislativo Paulista, do Brasil e do mundo. Bom, e agora a gente vai falar com a nossa repórter Amanda Nascimento. Amandinha, você tem mais informações para a gente agora do que acontece no Parlamento Paulista, um dia bem agitado, né? Oi, Priscila, de volta no Jornal da Rede Alesp. Sigo aqui no plenário Juscelino Kubitschek, onde hoje de manhã nós tivemos reuniões conjuntas de comissões, mas neste momento as reuniões já foram encerradas e as atividades voltam logo mais no período da tarde. Neste momento, plenário vazio, e vale ressaltar que a Assembleia Legislativa de São Paulo está seguindo todas as normas de segurança para evitar a disseminação do novo coronavírus. E justamente por isso prorrogou mais uma vez as sessões virtuais até o dia 30 de junho. Além disso, as atividades presenciais também ficam suspensas até essa data, justamente para manter a segurança de todos, dos parlamentares e também dos funcionários. Esse ato do presidente foi publicado no Diário Oficial no último sábado. Então, uma medida aí do deputado Carlão Pinhatari, presidente da Assembleia Legislativa. Então, vale lembrar que os trabalhos não vão parar. Então, os deputados têm utilizado aí, né, o meio virtual como uma possibilidade para continuar os trabalhos. As sessões extraordinárias, reuniões de comissões, conselho de éticas e atos solenes continuam acontecendo, porém em ambiente online para manter a segurança de todo mundo. E nós também temos a tribuna virtual, que é um espaço diário para que os deputados mantenham contato com a população do estado de São Paulo, possam trazer temas de livre escolha para dialogar com o público e que é todos os dias, de segunda a sexta, a 1h da tarde, transmitido pela Rede Alesp. Então, mais uma ação, Priscila, da Assembleia Legislativa de São Paulo, pensando nos protocolos e na segurança de todos. Com você aí no estúdio. Amanda, eu já agradeço as suas informações e também já vamos mostrar para quem está em casa o Tribuna Virtual realizado ontem aqui no estúdio da Rede Alesp, que a Amanda acabou de falar. No programa Tribuna Virtual de 15 de junho, os parlamentares trataram de temas como o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, reunião com o secretário municipal de saúde, Edson Aparecido, e o programa de ensino integral, o PEI. O primeiro a fazer uso da palavra foi o deputado Carlos Gianazzi do PSOL, que destacou a importância da defesa da pessoa idosa. São pessoas que militam contra a terceira idade, militam contra os idosos. E não é só em relação ao nosso PDL 22, não, tem mais, né? Eles aprovaram, por exemplo, o PL 529 também. O deputado Carlão Pignatari, no ano passado, era um líder do governo, vocês lembram? Ele patrocinou, organizou a aprovação do PL 529, que aumentou a contribuição do IANSP para as pessoas acima de 59 anos, que pega também aí já 60, a terceira idade. Aumentaram o ataque à terceira idade. As pessoas idosas, completam 59, depois 60 anos, entra na terceira idade, já é uma pessoa idosa, e aumentou a contribuição, ela vai ter que pagar mais para o IANSP. Então, que homenagem é essa que se faz à pessoa idosa, confiscando a sua forma de sobrevivência, seus salários, os seus proventos, a sua pensão, aumentando a contribuição do IANSP. O deputado Enio Tato, do PT, prestou contas da reunião realizada na última quinta-feira com o secretário municipal de saúde, Edson Aparecido, sobre a suspensão do atendimento no pronto-socorro Maria Antonieta, no Grajaú, extremo sul da capital paulista, enquanto a unidade estiver passando por reforma. Qual que foi a solução que nós levamos lá para o secretário Edson Aparecido? Né, juntamente com os movimentos sociais lá de saúde popular lá daquela região. Primeiro, forçar o governo do estado, que já disse não, o secretário Edson Aparecido. É um absurdo o governo do estado, o Dória e o secretário de saúde falar não, a não abrir o hospital, o pronto-socorro do Grajaú. Mas a gente vai pressionar, eu já pedi uma audiência,
com outros deputados para a gente pressionar que eles têm que se sensibilizar, que precisa abrir o pronto-socorro do Grajaú, nesse período, pelo menos, né, que vai fechar o pronto-socorro da Maria Antonieta. Por que o secretário não quer abrir? Só para você ter uma ideia, 2 anos atrás, quando houve uma reforma no Hospital do Grajaú, que é estadual, o pronto-socorro Maria Antonieta, que é municipal, né, atendeu diversas especialidades lá do Hospital do Grajaú. Houve a parceria, houve a conversa, um ajudando o outro. Por que o governo do estado não pode ajudar agora o município abrindo o pronto-socorro, que tem todos os equipamentos prontos lá? Não precisa fazer nada, não precisa fazer reforma nenhuma. Já estava funcionando há 5, 6 meses atrás. Então, do governo do estado, o prefeito Ricardo Nunes e o secretário Edson Aparecido, juntamente conosco, de pressionar para que o governo do estado de São Paulo atenda esse pedido, para abrir o Hospital do Grajaú. O deputado Carlos Gianazzi voltou à tribuna para convidar os telespectadores para acompanhar ato solene que seu mandato realizará na próxima sexta-feira, dia 18 de junho, às 6 da tarde, para debater sobre o Programa de Ensino Integral, o PEI. Fazer um convite aqui a todas as pessoas que estão acompanhando a transmissão da TV Alesp, aos deputados e deputadas, para que participem da nossa audiência pública, que será realizada no próximo dia 18, sexta-feira, às 18 horas. Aqui, pela TV Alesp, inclusive, é um ato solene contra, uma audiência pública, ato solene contra a implantação autoritária da farsa da escola integral, que é o que eles chamam de PEI, Programa de Ensino Integral, que está sendo implantado na marra, atropelando a gestão democrática, com manipulações em várias escolas na área da consulta. As comunidades estão sendo enganadas, ludibriadas pelas diretorias de ensino para acatarem, para tomarem essa decisão. São centenas de denúncias chegando a nós. Por conta das recentes medidas restritivas do Plano São Paulo, as atividades parlamentares acontecem remotamente. O Tribuna Virtual é transmitido ao vivo, de segunda a sexta-feira, da 1 às 3 da tarde, na programação da TV e no canal da Rede Alesp no YouTube. Então, daqui a pouquinho, a 1 da tarde, você acompanha o programa Tribuna Virtual ao vivo. Pode acompanhar, então, o pronunciamento do seu deputado, acompanhar o trabalho dele também nas redes sociais. Bom, a Novavax divulgou nesta semana dados preliminares que apontam uma eficácia geral de 90% em sua vacina contra a Covid-19 e 100% contra casos moderados e graves da doença. Os resultados ainda não foram publicados em revista científica. A empresa não esclareceu se os 90% de eficácia geral incluíam casos assintomáticos da doença ou apenas casos leves. Os índices se referem a um estudo de fase 3, o Prevent-19, feito com 29.960 pessoas nos Estados Unidos e no México. A cada 2 participantes que receberam a vacina, um recebia um placebo, que é uma substância inativa. Houve 77 casos de Covid-19 entre os participantes. 63 estavam no grupo placebo, que não recebeu a vacina, e 14 no grupo da vacina. Todos os casos observados no grupo da vacina foram leves. Foram observados 10 casos moderados e 4 casos graves, todos no grupo do placebo. Resultado em uma eficácia ali da vacina de 100% contra a doença moderada ou grave. Contra a variante de preocupação e variantes de interesse, a eficácia da vacina foi de 93,2%. A empresa anunciou que a vacina teve 91% de eficácia entre as populações de alto risco, com pessoas com mais de 65 anos e com comorbidades ou exposição frequente ao coronavírus. Nessa população, houve 62 casos de Covid no grupo placebo e 13 no da vacina. A Novavax não detalhou, entretanto, quantos casos ocorreram em cada uma dessas populações, nem divulgou uma eficácia específica para pessoas de 65 anos ou mais.
Boa notícia, né? Quanto mais vacinas, então, estiverem disponíveis para nós, a população e o mundo, né, volta ao normal. O depoimento do ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witz, é aguardado para hoje na CPI da Covid-19. De acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal, Wilson Witz poderá ficar calado, não precisa assumir o compromisso de dizer a verdade e um advogado poderá acompanhá-lo. A defesa do ex-governador o orientou a responder aos senadores apenas para as posturas do governo federal, sem tratar dos fatos investigados a respeito da pandemia no Rio de Janeiro, que motivaram a sua convocação à CPI. O projeto de lei do Executivo, que permite empréstimos com instituições financeiras nacionais e internacionais e cria a Loteria Estadual, que recebeu aval das comissões de Constituição, Justiça e Redação e Finanças, Orçamento e Planejamento da Assembleia Legislativa de São Paulo. Agora, a proposta está pronta para ir para a votação no plenário pelos parlamentares. Projeto de lei que trata da obtenção de recursos para investimentos e melhorias previstas no programa de metas para 2022 avança na Alesp. Em reunião virtual, os deputados propuseram emendas de plenário ao projeto de lei 359 de 2021, de autoria do governador João Dória, para alterar seu conteúdo. Entre outras ações, o projeto prevê autorização para empréstimo com instituições financeiras nacionais no valor de até 5 bilhões de reais para execução de obras e investimentos nas áreas de mobilidade urbana, infraestrutura, saúde, educação, segurança pública, ambiental e habitacional. O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado Carlão Pinhatari, explicou que, de acordo com o regimento interno da Casa, a proposição volta a ser analisada pelas comissões. Como tinha emenda de plenário, será colocada hoje, será retirado automaticamente o projeto, sai de pauta, volta para um congresso de comissões. Esse congresso de comissões será chamado após a vinda dos técnicos em uma reunião virtual com os deputados da Assembleia Legislativa de São Paulo. Bom, e agora nós vamos falar sobre o incentivo à doação de sangue. A Fundação ProSangue participa da campanha Junho Vermelho. A Fundação realiza uma série de ações para homenagear os doadores e dar visibilidade à causa. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o médico Cássio Marcos de Carvalho Giannini. Ele é hematologista e hemoterapeuta da Fundação ProSangue. Olá, doutor, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia para vocês, por abrir essa oportunidade para a gente falar sobre essa coisa tão importante. É sempre um prazer, né, falar sobre esse assunto e trazer consciência, né, para a população da importância da doação de sangue. Conta um pouquinho para a gente como estão os estoques nesse momento. Os estoques nessa pandemia, durante toda essa pandemia, têm estado um pouco mais baixo, né? Este ano, inclusive, piorou um pouco do que estava sendo no ano passado. Nós temos traçado algumas estratégias para melhorar o número de doadores e a qualidade dos doadores, ou seja, a qualidade da doação, né? Que a pessoa compareça no serviço, mas compareça de forma organizada, com agendamento, tudo, para que não acumule muitas pessoas no local da doação e que a gente possa atender com mais segurança, com tranquilidade esses doadores. Nesse mês, então, né, Junho Vermelho, quais são as ações já programadas para o incentivo, né, à doação, algo que é tão importante e ajuda tanta gente? Olha, as ações programadas dependem das entidades que estão envolvidas com isso. Nós estamos contando com o apoio de várias entidades, associações como a Brale, a Abrasco, que são associações de pacientes que precisam de sangue, tanto que são dos talassêmicos, dos pacientes de linfoma, leucemia, que estão precisando e estão tendo que adiar as suas transfusões devido à falta dos componentes sanguíneos, né? E, além dessas, nós temos outras instituições, a própria Fundação ProSangue, mas a Faculdade de Medicina da USP,
e vários outros têm participado desse Junho Vermelho. É importante ressaltar que o sangue, a gente tem que tratá-lo como vida, não como morte. É por isso que a gente conta com a participação de todas as pessoas vestindo vermelho. Nós estamos colocando aqui no nosso hospital a cor vermelha na parede para indicar esse... Então, que as pessoas também ressaltem esse vermelho, que é um vermelho importante, né? É verdade. Doutor, tem um tipo de sangue que é mais procurado ou ele pode ajudar mais? Ou tem pessoas que acabam não doando esse tipo de sangue específico? Pelo contrário, as pessoas que mais a gente precisa são aquelas que mais doam. São os tipos, principalmente RH negativos, né? O zero negativo, o O negativo, é um dos sangues, porque ele é uma espécie de coringa, né? Ele pode ser usado em mais situações do que os outros tipos. E por isso, essas pessoas que têm esse tipo de sangue, O negativo, elas são muito demandadas, a gente entra em contato com eles, com os familiares, vive pedindo. Então, eles continuam contribuindo, têm vindo em nossos locais, tudo, mas todos os tipos de sangue são importantes, né? A gente depende de um pool de vários tipos para poder contar com o atendimento aos pacientes. Hoje estão necessitados, né? Sim. Doutor, e quem foi contaminado, então, teve a Covid-19, pode doar, né? Essas pessoas já estão ali com anticorpos, isso ajuda de alguma maneira? Acontece o seguinte, as pessoas que já tiveram, elas vão passar por uma triagem um pouco mais rigorosa. Durante a triagem, é perguntado para ela como que ela esteve, como estão os sintomas, se eles já acabaram ou não, e normalmente, depois de 30 dias do término dos sintomas, a pessoa pode voltar a doar sem problemas, né? Com relação a isso, a gente também deve lembrar que a vacina também não é um impedimento. Ele é um impedimento temporário, dependendo da vacina, pode ser 2 dias, podem ser 7 dias depois da vacina, mas isso também é uma coisa que a pessoa sendo vacinada, ela pode muito bem doar o sangue. Os anticorpos não fazem nenhuma diferença no sangue? Os anticorpos, eles podem fazer, teoricamente, eles podem fazer uma diferença, né? O que a gente percebeu é que essa diferença não está sendo tão importante quanto a gente esperava. O Butantan fez alguns estudos com o plasma humano para saber o quanto essas doações de pacientes que estavam numa fase já pós-Covid, ou seja, estivessem passado o período da doença, eles poderiam ter um número maior de anticorpos, tudo. Essas pesquisas ainda estão em andamento, né? E a gente vai ver como que isso... Não dá para a gente fechar uma conclusão que é efetivo. Provavelmente, um pouco ele é efetivo. O quanto ele é efetivo, nós não sabemos. Doutor, praticamente todas as pessoas podem doar sangue. Eu queria que o senhor falasse, então, quem não pode. Olha, nem você falou, a grande maioria das pessoas pode doar o sangue. Algumas condições impedem a pessoa de doar. Normalmente, a gente pede para consultar o site da ProSangue, onde tem as principais causas de recusa de pacientes, de doadores, por problemas que impedem a doação de sangue. Eu vou citar algumas, por exemplo, a pessoa que já teve um tipo de câncer não deve doar, a pessoa que está com febre, com gripe, com alguma infecção aguda não deve doar, a pessoa que faz uso de alguns tipos de medicamentos que possam causar algumas doenças não pode doar, mas tudo isso é visto durante a entrevista, e a gente aconselha a pessoa, se tiver dúvida, ou entrar no site da ProSangue, que é www.prosangue.sp.gov.br, ou telefonar para o Fale Conosco, né? Que é um telefone da Fundação ProSangue, e tirar essa dúvida.
Doutor, eu queria lembrar também a endoscopia, né? Eu falo por experiência própria, fui doar sangue e no momento da entrevista não pude porque há poucos dias tinha feito uma endoscopia. Quais outros procedimentos que também pedem a doação? A endoscopia, como alguns procedimentos cirúrgicos também, eles impedem por um determinado tempo, né? Então, no caso da endoscopia, são 6 meses após a realização da endoscopia. No caso de cirurgia, vai depender do tipo de cirurgia. Tem as cirurgias mais simples, que com 3 meses ou 6 meses a pessoa volta a doar, e tem aquelas que a gente espera um pouco mais, às vezes até 1 ano. Mas, normalmente, antes disso, a maioria das cirurgias é possível o doador doar, né? Doutor, e é necessário agendamento ou a pessoa está passando até próximo ali ao ProSangue e fala, não, eu quero então, né, ou algum hemocentro e quer ali fazer uma doação? Nós estamos priorizando o agendamento. Dependendo do local, com essa campanha da mídia que está ajudando muito a gente tem conseguido encher as nossas escalas, né? Dependendo do local. Então, pode estar difícil de ter a participação espontânea, ou seja, de passar pela porta e ir. O que nós aconselhamos é que também, se a pessoa tiver um sangue um pouco mais raro, a gente pode fazer uma exceção e acabar atendendo, né? Então, isso a gente está abrindo a possibilidade, porque esse fluxo está muito incerto. Uns dias tem mais, outros dias tem menos, em um posto tem mais, no outro posto tem menos, isso que varia um pouquinho, de local para local. E, doutor, precisa ter uma preparação antes? Porque tem gente que fica assustado, né? Quando tira aquela bolsa cheia de sangue e fala, ai, como que vou recuperar esse sangue aqui? Tem, mas tem uma preparação, um pré, que a pessoa deve ir alimentada, deve ir bem descansada, ter dormido bem à noite, tudo, e vai ter um pós também. Depois da doação, a pessoa vai tomar um lanche, vai se hidratar, e no dia da doação vai dar uma descansada, vai dar um repouso. Por isso a gente lembra que quem doa sangue tem direito a uma vez por ano um atestado. O atestado ela pode levar sempre, mas a CLT ela desobriga a pessoa a trabalhar uma vez por ano no dia da sua doação. E até a hidratação já é suficiente, né? Para que o sangue ali que foi doado seja reposto. A hidratação é muito importante, O pré e o pós, a hidratação é sempre importante, né? Doutor, eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente também sobre as pessoas, por exemplo, que fizeram uma tatuagem, podem doar, que fizeram um piercing, né, nesse período, ou tem que esperar um tempo? Nesses casos, precisa esperar. No caso, vamos falar da tatuagem. Normalmente, nós pedimos na tatuagem o período de 1 ano. Eventualmente, se fez num local onde tem um responsável técnico, vamos dizer assim, registrado na sua categoria profissional, uma enfermeira, um terapeuta ocupacional, alguma coisa que tenha uma responsabilidade técnica pela esterilização do processo, a gente pode, eventualmente, liberar em 6 meses. Caso contrário, é 1 ano. Na colocação do piercing, a gente também pede 1 ano ou 6 meses, e aí vai depender de uma coisa muito importante. Primeiro, que a pessoa que colocou o piercing, aonde ela está colocando o piercing, se não é um piercing, por exemplo, na cavidade oral ou no genital, e nesses casos é impedido de doar, né? Enquanto tiver o piercing ou até a cicatrização da retirada do piercing, né? E caso contrário, a gente pede 1 ano. E, doutor, lembrando também que os hemocentros não são laboratório para fazer análises clínicas, né? Ou para fazer exames. Isso é importante. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente. Isso é importante. Desde a criação do SUS, ele vem se estruturando e está cada vez melhor estruturado, e a gente sabe que a gente deve procurar assistência onde ela é necessária, onde ela é apropriada também. No caso de alguns lugares para fazer teste, hoje já são feitos nos COAs, que são os Centros de Orientação e Atendimento, né?
para pacientes ou pessoas que têm uma exposição maior a doenças sexualmente transmissíveis. Eles podem fazer gratuitamente os testes nesses locais e não devem procurar um hemocentro para fazer isso daí. O hemocentro é principalmente para doar o sangue dele, um sangue que, presumivelmente, pelo próprio doador, é um sangue bom, né, que não tem contraindicação. Doutor, e para a gente terminar, em quais locais é possível fazer o agendamento, ter mais informações das ações, então, do Junho Vermelho? Olha, esse Junho Vermelho, ele está sendo convocado, pelo menos em todo o estado de São Paulo, e a gente quer que nos hemocentros fora da capital, acredito que também estejam. Agora, se é na capital de São Paulo, o Hemocentro de São Paulo tem os seus postos de atendimento no Hospital das Clínicas, no Regional de Osasco, aqui onde eu estou, que é o Hospital Regional de Osasco. Temos no Hospital Estela Maris, em Guarulhos. Temos outro posto, que é no Mandaqui e no Dante Pazanese. Esses são os postos da Fundação. Mas entrando no site ProSangue, você pode ver e pode agendar nesses postos e saber até como que estão os nossos agendamentos, os nossos estoques. Daí seria interessante. Ok, eu agradeço. Outra pergunta? Essa mesmo, né? A questão, então, de onde encontrar as ações, né, desse mês e também para fazer o agendamento, né? Então, é tudo pelo site. Pelo site. Tá ok. A gente pode lembrar que sangue tanto pode ser vida como pode ser morte. Vamos usar o sangue para a vida, doando sangue e fazendo o melhor que a gente possa para os pacientes no estado de São Paulo. E no Brasil todo. Verdade. Eu agradeço a participação do senhor. Falei com Cássio Marcos de Carvalho Giannini, que é da Fundação ProSangue, e fala de um assunto que é tão importante, né? Uma doação de sangue pode ajudar até 4 pessoas, né? O sangue ali é dividido numa máquina e as substâncias, elas são cada uma direcionada para um atendimento. Então, doar sangue é doar vida, é ajudar pessoas. A gente segue aqui com mais informações. A cidade de São Paulo inicia nesta quarta-feira a vacinação contra a Covid-19 de pessoas, olha, atenção, com 56 e 57 anos. É obrigatório apresentar comprovante de residência na capital. Toda a rede de postos estará, então, em operação para vacinação. As 468 unidades básicas de saúde, as UBSs, megapostos com acesso a pedestres, postos que funcionam exclusivamente em sistema drive-thru e a rede de farmácias parceiras. A vacina também está disponível nas AMAs, UBSs integradas, unidades do Serviço de Atenção Especializada e também nos centros de saúde. E a gente vê também que tem alguns clubes que estão fazendo essa vacinação, o drive-thru. Então, tem vários lugares na capital paulista que é possível se vacinar. Não perca a oportunidade, eu estou aqui contando os dias. O governo do estado anunciou recentemente que emendas impositivas dos deputados destinadas à saúde começarão a ser pagas. São quase 156 milhões de reais para 427 municípios. O deputado Marcos Damasio, do PL, vai beneficiar 16 cidades com emendas no total de R$ 2.700.000. Alguns dos municípios que serão contemplados está Americana, Biritiba, Mirim, Caraguatatuba, Fartura, Montemor, Roseira, Santa Gertrudes e Vera Cruz. O parlamentar destacou que os recursos são muito importantes para os municípios, pois viabilizam um aporte de recursos para as áreas essenciais, como saúde e infraestrutura. Em 2021, o deputado já indicou para a área da saúde R$ 7.100.000 em emendas voluntárias para 42 cidades. Elas ainda estão em processo de cadastramento e devem ser liberadas em breve.
O deputado Gil Diniz esteve na cidade de Pariquera, Açu, para ouvir as demandas locais e conhecer mais a realidade da cidade. O parlamentar conversou com o prefeito Wagner Costa e colocou o mandato à disposição para buscar recursos para atender a população. Recentemente, o deputado destinou R$ 250 mil em emendas parlamentares para a construção da chamada Academia de Saúde, que, em parceria com o SESI, ajudará na reabilitação pós-Covid da população, além de toda a área de esporte do município. Vamos falar agora sobre um assunto que apontou aqui que as pessoas que tiveram Covid sofreram de problemas psiquiátricos e neurológicos. Olha, um estudo da Universidade College London, no Reino Unido, apontou que ansiedade e depressão são comuns em pessoas que tiveram Covid-19 e a perda do olfato, 43%, fraqueza, 40%, fadiga, 38%, perda do paladar, 37%, dor muscular, 25%, depressão, 23%, dor de cabeça, em 21%. Foram características das pessoas infectadas pela Covid-19. Olha, sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a médica Denise Gobo. Ela é psiquiatra. Vai trazer um pouquinho para a gente, então, sobre essas informações. Boa tarde, seja bem-vinda, então, aqui ao Jornal da Rede Alesp. Olá, boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade de a gente estar junto conversando. Doutora, conta um pouquinho para a gente a demanda que tem chegado para a senhora, então, nesses dias, né, nesse momento aí pós-Covid, como as pessoas chegam na sua parte emocional, psíquica, neurológica? Olha, é um tema muito interessante, porque o que acontece? A gente percebia, né, a depressão e a ansiedade como doenças muito comuns, então a gente já tinha uma ocorrência de 20% na população, por exemplo, de depressão, antes da pandemia. E isso se acentuou um pouquinho agora com o Covid. Então, a gente percebe a pandemia em si, a questão do isolamento social, como um fator muito importante para a questão da saúde mental da pessoa, e também a infecção do Covid como sendo um fator piorador também muito importante. Por quê? A pessoa, quando ela é acometida pelo Covid, principalmente em casos mais graves, ela tem que ficar, né, dentro de um hospital, isolada da família, sem acesso a telefone, com muito medo da intubação, com muito medo de como que vai ser, né, a questão do acometimento dela em relação à doença. Então, até essa pesquisa que você mencionou, eles notam que a incidência de sintomas psiquiátricos em casos leves é até maior do que em casos graves. E isso é muito interessante, porque o esperado seria que nos casos graves a gente tivesse uma piora. E acontece também nos casos leves, dos pacientes que têm um acometimento leve de doença, terem problemas psiquiátricos, como depressão, ansiedade, pânico, transtorno de estresse pós-traumático. Em alguns casos, o paciente chega a ficar psicótico, que é apresentar delírios, alucinações. Então, houve sim um aumento dentro de doenças que já eram muito prevalentes. Então, a depressão e a ansiedade já eram bem prevalentes. Doutora, existe um momento que até é normal, né? Aquele medo, aquela ansiedade, mesmo passando, o trauma mesmo, né? De passar pela Covid, então bate aquela tristeza, aquela ansiedade. Mas em que momento isso já se torna uma doença? Não é mais algo que faz parte, tá ali no pacote da Covid, né? Mas já é algo que precisa procurar um especialista. A tristeza e a ansiedade, sintomas psiquiátricos de uma forma geral, né, a gente vai ter durante a nossa vida. Então, eu vou te dar um exemplo. Você recebeu uma notícia triste.
que um amigo seu perdeu o emprego, por exemplo. Então, você vai ficar triste, você vai ficar chateado, mas isso dura alguns dias, né? E não traz um prejuízo à sua vida. A diferença entre a tristeza e, de fato, um transtorno psiquiátrico é a quantidade de interferência que isso vai trazer na sua vida e a questão do tempo também. Porque se houve um falecimento na família, a gente espera que você fique triste, que você elabore aquele luto e que siga em frente. Agora, se você não consegue, por exemplo, depois desse falecimento, depois de um determinado espaço de tempo, não consegue sair da cama, não consegue pentear o cabelo, escovar os dentes, fazer o cuidado da casa, o cuidado seu, dos seus filhos, isso já está trazendo prejuízos. Então, também, não precisa ter situações de estresse maior. Aquele paciente que, pela questão da pandemia, do isolamento, ou que teve Covid e no pós-Covid ele não consegue, ele fica muito aflito, ele começa a ter prejuízos na questão do trabalho, então ele não consegue entregar suas atividades, performar, ele quer ficar mais, às vezes, isolado, não quer conversar com a família, conversar com amigos, fica muito ansioso se vai pegar novamente, se alguém da família vai pegar, e aquilo o paralisa. Então, o paralisa tanto na questão do trabalho, como o relacionamento com amigos, com a família. Esse é um sinal, quando começa a ter esses prejuízos, de que você precisa procurar ajuda especializada, né? Eu falo que a tristeza, a ansiedade, ela é normal e ela é esperada, para que a gente consiga elaborar os nossos sentimentos e que você consiga superar isso e aí continuar vivendo, né? Continuar dentro da sua rotina. Mas se isso não foi elaborado, se isso não foi superado e está trazendo prejuízos, você precisa sim procurar um profissional de ajuda para te ajudar. Uhum. E doutora, isso já foi estudado, se essas questões emocionais, psíquicas, elas são causadas só pelos fatores externos ou, de certa maneira, o vírus atuou internamente, neurologicamente, e por isso que as pessoas acabam tendo esse quadro emocional? Sim, a gente ainda não tem todas as respostas, porque o que acontece é uma doença muito nova, né? Então, ainda os estudos, eles estão acontecendo e essas respostas, elas vão surgindo para a gente. Porém, o que a gente já tem em relação aos estudos, né? Esse estudo que você comentou mesmo, que foi divulgado aí pela Universidade de Londres, né? Ela avaliou aí mais de 100 mil pacientes que tiveram Covid. E esses 100 mil foram avaliados, né? A questão de exames e tudo mais. E a hipótese mais provável é que esses pacientes, por uma questão inflamatória, então o Covid ele gera uma reação inflamatória em todo o nosso corpo e isso afeta também o nosso cérebro e principalmente essa questão dessa reação inflamatória é que desencadearia doenças como a enxaqueca, que você falou, né, que aumentou bastante, os sintomas neurológicos, como a falta da questão do paciente não sentir o cheiro, não sentir o gosto dos alimentos, e principalmente os sintomas psiquiátricos. Porque a gente tem aí algumas doenças psiquiátricas que elas também são mais inflamatórias, como a depressão e a ansiedade. Uhum. E no caso até, por exemplo, de pacientes que têm delírios, podem ser ocasionados por esse aumento da atividade inflamatória no nosso corpo no momento da doença e pós-doença. Uhum. Doutora, a senhora aconselha, então, que a pessoa que teve Covid, depois de um tempo, ela passe por um especialista
ou até pelo clínico geral, né, para fazer os exames, porque como a senhora disse, a inflamação do organismo, né, acaba então mexendo também ali com as emoções, mexendo com toda a questão neurológica. Então, porque a pessoa pode ainda estar nesse processo, achar que está deprimida ou com ansiedade, e na verdade ela ainda está no processo inflamatório. O que a senhora indica? Vai primeiro para um clínico geral e ali faça todos os exames antes de procurar um especialista? Eu acho que vai depender do que está acontecendo com o paciente. Então, eu tenho conversado com os meus pacientes que já tiveram Covid, eu oriento a todos a passarem no seu cardiologista, no seu clínico, no seu pneumo, para que seja avaliado essas questões orgânicas, né? Então, por exemplo, um paciente que teve Covid e ficou com um acometimento cardíaco, ele não vai saber, às vezes, porque teve um quadro leve, se ele não for no cardiologista dele, fizer os exames, investigar isso. Então, é importante, sim, que o paciente ele passe no médico que ele tenha confiança, que ele já acompanha, né? Pode ser o clínico geral, o cardiologista ou o pneumo que ele já teve. E em relação à saúde mental, seria o ideal que ele passasse mesmo num profissional de saúde mental, então um psiquiatra. O porquê isso? Porque a psiquiatria, a gente vai olhar a questão do prejuízo de vida, né, que esse paciente está tendo, e também em relação a outros sinais para fechar esse diagnóstico. Uma coisa que é interessante é que, por exemplo, se a gente demora muito para entrar com a medicação dentro da psiquiatria, fica mais difícil de tratar esse paciente. O porquê eu falo isso? Porque a gente tem, para qualquer transtorno mental, a ativação de uma rede de neurônios. Então, é como se a gente, eu falo isso sempre na consulta com os meus pacientes, é como se fosse uma autoestrada. E nessa autoestrada, cada vez que a gente demora mais, ela vai ficando mais forte, ela vai ficando mais intensa, mais grossa. E aí, para você criar falar para os seus neurônios, né, que aquele caminho não é o certo, que a gente tem que criar um novo caminho, isso demora mais. Então, a gente precisa, sim, ter esse olhar para a questão da saúde mental com muito cuidado. Sim. Então, se o paciente ele já tem essas questões depois da infecção ou durante a infecção, com pânico, com depressão, com ansiedade, o ideal é que ele procure o quanto antes, seja um psicólogo, um psiquiatra, porque o psicólogo também, vendo a necessidade, vai encaminhar para o psiquiatra para medicar. Então, é importante que procure, sim, um profissional da saúde mental, porque às vezes o colega clínico, ele não tem aquele olhar cuidadoso e por uma questão mesmo de não estar, né, na sua prática em relação à saúde mental. Tá ótimo, eu quero agradecer então a doutora Denise Gobo, psiquiatra. Muito obrigada pelas suas informações e deixar também um alerta à população, né? Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Bom, o Jornal da Rede Alesp vai para um rápido intervalo. Nós voltamos já já com mais informações. É bem rapidinho. Você acompanha